Vamos estar nesse momento pegando a nossa Bíblia, vamos abrir em Gênesis, capítulo 4. E esse capítulo 4, logo após a queda ali, né, de Adão e Eva, a comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Vamos ler este capítulo e entender, né, qual é o culto que Deus recebe. Entender aqui, né, desde o princípio, que o livro de Gênesis ele é muito importante, porque ele vai mostrar o princípio das coisas. E ele vai mostrar também o princípio da nossa fé. Porque que acontece muitas vezes é que existia na época de Jesus uma leitura equivocada da lei. Um entendimento equivocado da lei de Deus. Se achava e dava muito valor para a prática da lei de forma externa. Não de que não tem que haver, né, a prática moral, né? Quando eu falo da prática de forma externa, é a prática moral da lei, né? Porque existia a lei de Deus, né? E eu tenho esse entendimento, ela se dividia, né, em três bases. Existia a lei moral de Deus, que era aquilo que Deus considerava como moral ao homem, que é, por exemplo, os 10 mandamentos. E tudo e ali o que ramifica dele, né? Por exemplo, há o livro de Deuteronômio, resumo da lei, até que o fariseu chega para Jesus e ele diz bem para Jesus. Quando diz, né, ali no diálogo entre Jesus e esse fariseu, qual é, né, qual que é o resumo da lei de Deus ali, né? E ali, né, ele diz, né, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, o que vem dessa lei dos 10 mandamentos, essa moral, né, que o homem deve ter como base, é a lei que nós consideramos lei moral. Existia também a lei civil. Você vai pegar, por exemplo, leis ali em Levítico, em todo o Pentateuco ali, né, que é Gênesis, né, até Deuteronômio. Você vai pegar ali leis que têm cunho ambiental para o povo. Leis, por exemplo, se você pegar lá, vai falar sobre a questão de se fazer necessidades fisiológicas. Você vai pegar leis acerca de pureza. Você vai ter leis, por exemplo, como a da lepra, que existiam cidades, né, que eram uma espécie de hospitais. Aqui em Bauru a gente tem, né, um hospital que é bem distante, né? Alto Souza Lima, né, lá trata doenças de pele, né, na ceniza. Ela é bem isolada, né? Você pega, por exemplo, no Antigo Testamento, ali tem cidades que era dedicada para isso. O povo tinha que ficar fora do arraial, aquele que era. Mas era por quê? Cuidado com essa pessoa, deu cuidado. Então tinha leis acerca disso. E tinha-se também as leis cerimoniais, né, que eram as leis dos cultos, né? Como é que se tinha que oferecer um sacrifício, como é que tinha que ser o animal do sacrifício, quais os animais que eram permitidos no sacrifício, tinha as ofertas de cereais, como é que ela deveria ser feita, né? E tudo isso porque havia uma estrutura religiosa, havia a tribo de Levi que cuidava desse culto. Então, quando houve a divisão das tribos, quando o povo, né, que passou, né, a família de Jacó, que Deus proveu para ela um resgate da fome naquela época, quando envia José para o Egito, né? Os irmãos vendem ele como escravo, mas na verdade Deus já estava no trabalhar ali, né? Então, tanto trabalhar a família, né, de uma forma moral, né, porque havia entre os irmãos ali aquele sentimento ruim, né, aquela inveja, né, de José também havia pelo pai, né, aquele preferidinho. Então, para Deus tratar tudo isso daí, Deus permitiu tudo aquelas coisas acontecer e também livrar, né, a família de Jacó, que é a família da qual Deus havia prometido a Abraão que veria Jesus Cristo. Livrar daquela grande fome que veio naquela época. Então, José foi lá para o Egito, né? A história está em Gênesis, né? Que fala da família que vai lá, depois José vira governador do Egito, então a família depois vai lá buscar comida, aí encontra José lá, e há toda aquela reconciliação. A Bíblia vai dizer que morre José, vem outro faraó que não conhecia José, não conhecia a família, aquela coisa toda, e o povo começa a ser escravizado no Egito. Então Deus levanta Moisés, tira o povo do Egito, o povo vai para o deserto, e ali no deserto começa a se escrever, né,
o livro de Gênesis, né? O livro que é de Êxodo, né? E esse Pentateuco começa a ser escrito, né, por Moisés, assim, né? A tradição diz, no deserto. E há então a divisão da terra. Quando Moisés fala, vocês entrarem na terra, vocês vão dividir. Só que a tribo de Levi, os descendentes de Levi, que era um dos 12 filhos de de Jacó, a Bíblia diz assim, ó, eles não terão herança, não haverá território separado para eles. Por quê? Porque eles vão ficar com a incumbência de zelar pelo culto, cuidar da lei, até as leis, né? De questões ambientais, né? Questões civil, né? Que a gente chama, né, esse conjunto de leis, né? Lei civil. Todas essas leis a tribo de Levi cuidava. E o que ela recebia? Ela recebia, então, a 10ª parte de todas as outras tribos para que ela tivesse sustento. Porque ela não tinha terra para plantar. Então, ela ficou cuidando disso. Eu estou falando tudo isso daqui, estou dando tudo esse enredo, né? Para mostrar aos irmãos que havia em Israel 3 conjuntos básicos de lei. A Bíblia mostra o povo 3 conjuntos básicos. Uma lei moral, que eram os 10 mandamentos. Uma lei cerimonial ou religiosa, que era a lei que se cuidava do culto, né? Que os levitas ali, né, cuidavam dela, né? O levita é interessante, né? A gente tem costume, né? E a gente não chama aqui, né? Mas o pessoal por aí fora chama, né? Música de igreja de levita, né? Não tem nada a ver, tá? Tem nada a ver. Levita é lá da tribo, é descendente é filho de Jacó, descendente de um dos filhos de Jacó. Eles são levitas lá e eles cuidavam do culto lá. Tem nada a ver com tocar aqui em cima, né? Aquela ideia, né? Ah, os levitas estão no altar, né? Isso aqui também não é altar, tá? A gente vai ver um pouquinho hoje o que é altar, tá? Altar é onde o sacrifício é feito, certo? Não tem nada a ver com altar. Isso aqui é um palco. Isso aqui é um palco, tá bom? Eu estou numa posição aqui para ficar de melhor visão para vocês. Qualquer pessoa que sobe aqui em cima fica numa posição para ficar melhor, de uma visão melhor, para que vocês vejam a explanação das escrituras e assim, tá? Isso aqui não é altar. Pisar aqui, né? Se não estiver preparado, pisar aqui vai cair fogo do céu. Não tem nada a ver isso, tá bom? Então, fiz esse resumo todo aí e agora a gente vai fazer a leitura, tá? De Gênesis capítulo 4. Vamos lá. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Repete na continuação. E depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas. Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra a sua oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Mas Caim, sua oferta, não se agradou. Caim, muito irritado, fechou a cara. Então o Senhor disse, por que anda irritado? Por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se fizer o que não é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você. Mas é necessário que você o domine. Bem, vamos orar. Deus, diante do Senhor está a palavra que vamos meditar. Que o teu Espírito nos auxilie, nos dê entendimento e faça como o salmista diz, que fique guardado em nosso coração para não pecarmos contra ti. Pedimos ao teu auxílio sobre esse momento e vamos meditar nas tuas escrituras. Que o Senhor fale, somente o Senhor, através da tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. No começo da minha conversão, eu me lembro que eu lia esse texto e eu, de certa forma, por isso que
Eu sempre falo para os irmãos, né? Leiam a Bíblia, mesmo se vocês não entenderam, continuem lendo, que talvez o que você não entendeu aqui, você vai chegar em outro livro que você vai ler lá. Aí você vai falar assim, rapaz, eu li um negócio, tá me dando uma luz aqui agora esse texto, que eu li lá atrás e eu não tinha entendido. A Bíblia é assim, você lê algo aqui que você não entendeu, depois você lê no outro livro lá para frente, ele dá uma luz para você entender melhor o que você não entendeu lá atrás, né? E eu me lembro que eu não entendia muito isso aqui, eu falava assim, rapaz, por que Deus? Porque é bem resumida a história aqui, é algo bem resumido. Começa dizendo primeiro que Eva teve um filho, o primogênito, Caim, primeiro filho de Adão e Eva. Há alguns intérpretes até que dizem que Caim e Abel eram gêmeos. Eu não consigo, na leitura do texto, achar isso aqui. Acho que teve Caim e depois teve Abel. Mas diz que teve Caim, depois teve Abel, e não quer dizer que só teve Caim e Abel. Teve mais filhos e filhas. A gente, né, que está estudando nos lares, a gente viu, né? Eu fiz uma continha com os irmãos, uma tabela lá. Se a gente for pegar, né? O pai de Noé viu Adão vivo. Que Adão viveu 930 anos. Tá? Então, a Bíblia vai dizer que, né, logo depois ali, quando tem Sete, né? Que é o outro filho deles, vai dizer que teve filhos e filhas. Então não foi só Caim e Abel. Bom, é que o texto ele se resume a falar daqueles personagens que tiveram destaque na história. Você pega a genealogia ali, né? Você vai ver a genealogia de Caim. Quer dizer que teve só aquele tanto de gente na genealogia de Caim? Não. É que aqueles personagens ali na genealogia de Caim tiveram destaque na história, certo? Fizeram algumas coisas, né? Você tem, por exemplo, ali, né, o camarada ali, Lameque, que foi relacionado. O primeiro que teve duas mulheres, né? E um cara violento. A Bíblia vai. Então a Bíblia narra ali o pessoal ali que teve destaque, tá bom? Nesse texto aqui é a mesma coisa. Tá narrando Caim e Abel, porque eles tiveram destaque. E eles tinham, o texto mostra que eles tinham uma inclinação a buscar as coisas, podemos chamar de religiosas, as questões de um culto. Mostra esses dois personagens que eles tinham um interesse por algo relacionado ao culto. Tanto é que os dois vêm trazer uma oferta. E quando eu li esse texto, eu ficava assim, rapaz, mas por que Deus não aceitou a de Caim? Aí eu ficava tentando explicar na minha mente. E muitas vezes, pessoas também explicaram da maneira que eu pensei. É porque Caim não trouxe das primícias do fruto da terra a Deus. Caim não trouxe do melhor da terra para Deus. E aí, talvez, essa explicação, talvez dá uma ideia. Fala assim, então, Caim não ofereceu o melhor para Deus, né? E Deus não ficou contente com o coração dele. Legal, tem certo. Mas algo mais profundo. Abel, ele faz algo que é mais profundo do que simplesmente oferecer algo a Deus. Porque você talvez vai pensar assim, né? E eu pensava dessa maneira. Que Deus, ele recebia. Principalmente quando você lê Êxodo, Levítico. Existia a oferta, chamada oferta de cereais. Se você pegar, por exemplo, o dízimo ele era dado, né? Dos animais, do ento, do cominho. Ele era dado da plantação. Por quê? Porque, como eu falei com os irmãos, tinha uma tribo de levitas, que era uma tribo de Levi, que cuidavam do culto e não tinha terra para plantar. O dízimo lá era para isso, para manter aquela tribo. Porque aquela tribo se preocupava em cuidar da lei. Aquela tribo se preocupava em cuidar dos cultos. Então tinha isso lá. Aqui não tinha isso. Não tinha uma tribo que cuidava do culto. Então não havia necessidade de Caim trazer uma oferta. Porque essa oferta de cereal, de plantar na terra, ela era muito útil para os levitas.
Porque os levitas não plantavam, mas precisavam de trigo para comer. Os levitas não plantavam, mas precisavam do milho para se alimentar. Os levitas não cuidavam de animais, mas precisavam de animais para se alimentar. Eles precisavam disso. Não tem isso. Então por que será que Deus ele aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o de Caim? Porque ele não se inclinou à vontade de Deus. Aí a gente vai lá em Gênesis, no capítulo anterior, e Deus havia proibido o consumo de um fruto. E qual era o fruto? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Eva falou para a serpente, não vou comer. Porque se eu só tocar nele, né, Deus disse que morreria. Aí a serpente fala, não, besteira. Vai lá, né? Talvez Eva tocou, eu vou morrer. Então, tá vendo? Come, porque Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai se tornar igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, vai se tornar o detentor da moral. É aquele que vai dizer o que é certo e errado. É como se estivesse dizendo, você não vai precisar de Deus para nada. Você não vai precisar de Deus para dizer o que é certo e errado para você. A partir do momento que eles comeram então desse fruto, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Os irmãos, né, que estão no culto no lar, perceberam que estavam nus. Mas eles já estavam nus. Por que depois que comeram perceberam que estavam nus? Porque agora eles começaram com uma mente maligna formular o que é certo e errado. E ficaram um com vergonha do outro, porque ele pensava mal do outro e... será que está pensando mal de mim? O que ele está pensando? E se esconderam um do outro. Não havia mais verdade entre Adão e Eva. Não havia mais a cumplicidade das coisas partilhadas. Porque tinham vergonha um do outro. Porque agora perceberam que havia o pecado. Agora começaram a maquinar a maldade. Então começaram a esconder as coisas um do outro. E o que eles fizeram? Se cobriram. Tudo isso faz sentido quando você começa a ler o texto. Você começa a ler o texto logo depois dessa queda. A primeira coisa que Deus fez... Quando eles fizeram as roupas com folha de figueira, Deus foi lá e deu para eles roupas de pele de animal. Ou seja, para arrancar a pele do animal, Deus teve que fazer o que com o animal? Marcos fez ali, né? E era bem assim mesmo, né? Ele tinha a faca no pescoço, deixava todo o sangue escorrer. E é muito interessante que a gente lê o texto dos dois cultos oferecidos, diz que Abel, por sua vez, no versículo 4, trouxe das primícias do seu rebanho. E há algo interessante que falei, né? Das primícias do seu rebanho, no versículo 4. E Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua... Assim como que Deus fez roupas para Adão e Eva da pele do animal, e para tirar a pele do animal, Deus teve que fazer o quê? Matar o animal lá. Para eu tirar a gordura do animal, teve que fazer o quê? Tá entendendo? Que o que Abel fez foi a mesma coisa que Deus fez. Tá entendendo que o sacrifício que Abel ofereceu foi o mesmo sacrifício que Deus fez para Adão e Eva? Caim fez o quê? Versículo 3 diz que ele fez o quê? Trouxe o fruto da terra. E a gente até comentou do culto nos lares, né? Que isso daqui era feito numa espécie... E aí sim, né, que eu falei para os irmãos, que aqui não é altar, aqui é um pau. O altar é a mesa do sacrifício. O altar é onde se faz o sacrifício. Então, os dois montaram uma mesa. E Caim vem e traz os frutos da terra e coloca sobre a mesa. Abel, ele vem com um animal, e ele mata o animal, e ele tira a gordura do animal e oferece a Deus. A gordura, né, queimada, né, que a gente entende, né,
essa questão que a gente pega depois na leitura que a gente faz em Êxodo, em Levíticos, ali a gente vê como é que era o sacrifício feito, né? A gordura é queimada, né? Para Deus subir aquele cheiro, né? Que era como se tivesse Deus recebendo aquilo, né? Era essa a ideia do sacrifício, que subia a Deus a fumaça, né? Então, era a ideia. E é interessante, né? Depois que Cristo, né? Ele morre, né? Ele sobe a Deus também, né? É tudo uma questão ali, né? Bem, quando o escritor de Hebreus fala, né? Que é sombra, né? Das coisas, né? O Antigo Testamento, né? As coisas que aconteciam é sombra do que Cristo faria, né? Os irmãos entendem por sombra, né? Uma vez eu já falei com os irmãos, né? O que é, né? Se eu pego isso aqui, né? Se eu fizer aqui, né? O que é isso aqui, irmãos? Não é um coelho. Na sombra você vai achar que é um coelho. Mas aqui é um dedo. Você olha na sombra, se eu colocar na sombra assim, talvez você fala, é um coelhinho, né? Não, mas é sombra, na verdade não é um coelho, é um dedo, né? Na verdade é. Aqui você está vendo bem, mas a sombra, ela aponta para algo. Você acha que é um coelho, mas não é um coelho. Ah, é o sacrifício, é o animal que pagava. Não é o animal. É a fé no que Cristo iria fazer. A diferença nossa para aqueles do Antigo Testamento, para a nossa, é porque os do Antigo Testamento criam no sacrifício que Deus iria fazer. E nós cremos no sacrifício que ele fez. Mas todos nós somos salvos pelo sacrifício que ele fez. É pela fé no sacrifício que Deus executou. Os do Antigo Testamento eram salvos naquilo que Deus iria fazer. Eles olhavam para o futuro. Deus vai fazer algo. Deus vai dar um jeito. Deus ele vai oferecer o sacrifício perfeito. Então eles olhavam para o futuro. Nós olhamos para o passado. Cristo fez. Mas todos nós somos salvos pela graça de Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Esse negócio, essa ideia. No Antigo Testamento o pessoal era salvo pela guarda da lei. Não. Ninguém foi salvo pela guarda da lei. Era impossível guardar a lei toda. Tão impossível era que Cristo ele traz essa ideia, né? Traz essa revelação maior. Que fala, vocês acham que adulterar é só ir lá e deitar com a mulher lá? Não, só que você pensar, você já adulterou. Começa no coração. E esse texto, que é o início, que é o Gênesis, ele também mostra isso. Quando Deus ele vai chegar para Caim, vai falar, ó, o pecado está fora, está no seu coração. É como Deus dizendo, ó, está no seu coração, está à porta. Porque Caim ficou triste que Deus não ofereceu, não se agradou do sacrifício que ele ofereceu. Porque Deus não precisa de nada que nós possamos dar a Ele. Por que Deus não recebeu o sacrifício, a oferta de Caim? Não é o sacrifício, é a oferta que ele trouxe do fruto. Por que Deus não recebeu? Porque Deus não precisa comer maçã, Deus não precisa comer jabuticaba, Deus não precisa comer milho, Deus não precisa comer arroz, Deus não precisa comer feijão. Mas a tribo de Levi que tinha o dízimo, a tribo de Levi precisava. Então lá você vai encontrar esse sacrifício sendo feito. Lá você vai encontrar essa oferta sendo dada. Que a tribo de Levi precisava. Mas Deus não precisa. Deus precisa também do sacrifício que Abel ofereceria, do animal sendo morto ali, aquela gordura sendo queimada. Deus precisa? Não, Deus também não precisa. Mas a questão não está no que Deus precisa. A questão está no que Abel fez do jeito que Deus fez com Adão e Eva. Sacrificou o animal, dizendo que o meu pecado precisa que alguém morra no meu lugar. Por isso que Deus aceita a oferta de Abel. Porque a oferta de Abel não é uma oferta. A gente acha, né, e é ensinado que quando você traz uma oferta para a igreja, quando você traz o dízimo, você está dando para Deus. Eu tenho certeza que você aprendeu assim, porque eu aprendi assim. Eu tenho certeza disso. Só que eu tenho uma coisa para dizer para você, você não está dando nada para Deus. Você está dando para a igreja, porque Deus não precisa do seu dinheiro. Quem precisa do dinheiro? A igreja. A igreja precisa do dinheiro para pagar água, luz, internet. Precisa do dinheiro. A igreja precisa. Se tiver um pastor que receba o salário da comunidade para servir, precisa. Mas Deus não precisa.
Teoricamente, lógico que você dar a Deus, porque o próprio Cristo falou, né? Quando te vimos com fome e te demos de comer, quando te vimos nu e te demos de vestir. Aí Cristo vai dizer, quando a um desses pequeninos você deram de comer, você deram a mim. É lógico que quando você oferta a igreja, está fazendo uma oferta a Deus, de que sentido? Porque é da vontade de Deus. Mas você não está dando a Deus, porque Deus não precisa do seu dinheiro. A pessoa vem e traz uma oferta a Deus ali, né? E ela acha que está trazendo a Deus. Eu imagino Deus lá no alto. Rapaz, ó. Eita, esse me deu bastante dinheiro, hein? Ó, vou abençoar esse aqui, porque esse aqui entrou no propósito dos R$ 1.000. Deus não precisa do dinheiro. A comunidade precisa. Assim como a tribo de Levi precisava que desse o dízimo para eles comerem. Óbvio. Mas aqui nesse contexto, Deus não aceita Caim. Por quê? Porque Deus não estava preocupado. Eles não tinham uma estrutura, uma tribo que cuidava do culto. Eles não tinham nada disso. Eles se apresentavam diante de Deus. Um ofereceu a Deus do fruto da terra e chegou e fez a mesa com os frutos. O outro chegou na mesa, colocou um animal, matou um animal, tirou a gordura e ofereceu a Deus. Um entendeu que para se apresentar diante de Deus precisava alguém morrer no lugar dele. O outro não entendeu isso. O outro achou que simplesmente podia trazer alguma coisa para Deus que Deus vai aceitar. O grande problema dos nossos dias é esse. A gente acha que a gente pode chegar e oferecer qualquer coisa a Deus que Deus vai aceitar. E não adianta, talvez alguém fale assim, irmão, mas é com sinceridade de coração. Mark Lloyd Jones, se eu não me engano, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, sincero, porém errado. Não adianta sinceridade, está errado. Porque muitas vezes a sinceridade passa do que aquilo que eu entendo que é certo e errado. E vocês lembram o que Adão e Eva comeram lá do fruto? O fruto do conhecimento do bem e do mal? O determinado que é certo e errado sem precisar de Deus. Lembra? Capítulo 3? O capítulo 4 é consequência do capítulo 3. A história continua. Adão e Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles agora passam, então, a determinar o que é certo e errado sem buscar a Deus. E às vezes a pessoa é sincera naquilo que ela está fazendo, mas está errado. Não adianta. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós falamos isso no culto do lar, né? E eu vou tornar a repetir porque isso aqui é interessante. Eu quero que vocês visualizem a mesa do altar, né? O altar de Abel e o altar de Caim. Eu quero que vocês visualizem esses dois altares. Lembrando que em um altar, Abel vem, coloca um animal e o mata. E não só mata, ele arranca gordura. Então você imagina Abel lá cortando o animal. O que tinha naquela mesa? Quem consegue visualizar? Eu imagino, irmãos, o sangue escorrendo. Passa para o pescoço e aquele sangue começa a escorrer na mesa. Depois que escorre, ele corta, ele arranca, né? E aí, como a gente tem a ideia, né, desses sacrifícios, quando a gente começa a ler, por exemplo, né, Levítico ali, né? Então, abre o animal, tira tudo aquelas, né, aquela que a gente chama de barrigada, né? As tripas, né, intestino, rim, tira e tudo isso na mesa que Abel está oferecendo. Você visualiza essa imagem, irmãos. O que você visualiza? Você acha bonito? Seja sincero. É bonito? Agora eu quero que você visualize a de Caim. Caim trouxe do fruto da terra. Eu não sei, né? Quando o povo lá, né? Vai relatar em Êxodo, né? Foi espiar a terra, que é a terra que manda leite e mel, né? Ali, né? Que era a terra que Deus ia dar para eles. Eles voltaram lá num cacho de uva, tendo dois aparatos para buscar, né? Catar, né? Até lá, aqueles frutos muito grandes, né? Eu fico imaginando aqui, né? Nessa cena, né? Sei, né? Uns caixão de uva bonito na mesa.
uma melancia, né, cortada, igual a gente corta na virada de ano, né? A gente faz aquele corte legal, a melancia assim, tchá, aí bota o cacho de uva em cima, né? Aquele abacaxi cortado, lindo, aí espeta umas cerejas assim, né? Uns milho cozido assim, assado, bonito assim, sabe? Na mesa. A mesa bonita, né? Mas qual o sacrifício que Deus assim? Foi o de Abel, né? A mesa feia. Sabe por quê? Isaías 53. Não havia nele beleza e nem formosura. Cristo naquela cruz, irmãos, Jesus, ele recebeu açoites com um chicote que, na época, ele era feito para açoitar as pessoas. Que na ponta desse chicote haviam pedaços de ossos, pedaços de metal enferrujado. Fica tranqueira, assim, sabe? Né? Imagino eu, né? Não sei se tinha anzol naquela época, né? Se fazia, mas se tinha anzol lá também, se tivesse, tinha lá na ponta. E Cristo recebeu chicotadas com aquilo. A carne foi rasgada com as chicotadas. E quando ele estava sendo colocado na cruz, os pregos furaram os seus pés e as suas mãos. Colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, que os espinhos entraram aqui, ó, na junção da pele, aqui com o crânio, que é pouca gordura aqui. E você imagina o espinho raspando o osso do crânio, entrando na cabeça do nosso Salvador. E não bastava isso, o soldado romano fura o lado dele com uma lança. Que cena horrível. Mas era aquela cena que estava suprindo a justiça de Deus. Abel e rejeita o sacrifício de Caim, porque o sacrifício de Abel apontava para o que Deus iria fazer em Cristo. O de Caim aponta para as obras humanas. A gente bola estratégias. A gente faz métodos, a gente cria coisas. E são bonitas as coisas que nós criamos. E nós criamos métodos. E aí a gente pega no culto e coloca umas luzinhas piscando, aquela fumacinha subindo, aquela música com aquele teclado no fundo. Enquanto tem uma pessoa aqui ministrando, e aquele teclado. E você fica ali ouvindo aquilo, e fica hipnotizado com tudo aquilo, e você fala, mas que bonito! Mas se não fala do sacrifício, não agrada a Deus. Se não fala do Cristo crucificado, não agrada a Deus. Ah, mas é uma mensagem que eu saí com meu coração tão contente. Ah, se ele falou tudo da minha vida. Aí você sabe que eu estou passando no trabalho. Mas não falou do Cristo crucificado. Não agrada a Deus. Porque quando há o Cristo crucificado, precisa se dizer por que ele está crucificado ali. Quando Abel, ele sacrifica aquele animal, ele oferece a gordura a Deus, ele precisava dizer porque ele estava oferecendo aquele sacrifício. Eu estou oferecendo isso aqui por causa do meu pecado. Esse sacrifício está sendo colocado aqui no altar. Esse animal está sendo morto por causa do meu pecado. E quando a gente fala de Cristo crucificado, nós estamos dizendo que Cristo foi crucificado por causa do nosso pecado. Se na mesa do altar, porque isso aqui não é o altar, se o culto que eu vou oferecer a Deus não tem Cristo crucificado, e é muito interessante, que dá uma luz a esse texto, né? Que me deu uma luz a esse texto, a entender isso daqui, é o que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12. Paulo vai dizer, transformai-vos o vosso entendimento.
Transforme o vosso entendimento, porque o vosso entendimento, ele está induzido com o fruto do conhecimento do bem e do mal que os seus pais comeram, que os nossos pais comeram, que Adão e Eva comeram. Nosso entendimento, ele é moldado pelo fruto do conhecimento do bem e do mal. Então nós formamos ideologias, nós fazemos coisas para dar a salvação a nós, para buscarmos a salvação pelos nossos esforços. A gente cria sistemas econômicos, a gente cria ideologias de vida, a gente cria religiões, nós criamos deuses. Porque a nossa mente, ela é formada pelo fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas Paulo vai dizer, transformai-vos a vossa mente. E ele diz mais, porque essa transformação da vossa mente é o vosso culto racional. Antes de Caim ir lá, de Abel ir lá e oferecer o animal, ele entendeu que ele precisava oferecer aquilo, porque alguém tinha que comer no lugar dele. Caim não. Caim ofereceu a Deus porque achou que podia dar alguma coisa a Deus. Eu vou oferecer a Deus ali, o que eu posso oferecer. Eu vou oferecer a Deus o meu melhor. Coitado de nós. Não estou dizendo que a gente não deve se esforçar, até porque esse é o processo de santificação. E realmente o processo de santificação na nossa vida exige com que nós esmurremos a nossa carne. Exige isso. Mas achar que isso é algo que eu estou dando para Deus e que está fazendo alguma diferença na vida de Deus. Então não adianta, irmãos, ser bonito, ser lindo. Não adianta. Se não falar do Cristo crucificado, o motivo por que ele foi crucificado, não agrada a Deus. Então, o culto que agrada a Deus, fala do Cristo crucificado. Fala do meu e do seu pecado. Fala que o meu e o seu pecado nos leva à morte. É por causa do meu e do seu pecado que o nosso Senhor Jesus foi crucificado. E todo aquele que nele crê, tem o direito de se tornar filho de Deus. É interessante que, depois que Abel morre, a Bíblia vai dizer que Adão e Eva têm um outro filho, Sete. E esse filho, então, ele traz a genealogia e traz a ideia do culto de Abel. E ali, essa descendência é chamada de os filhos de Deus. Porque eles, pela fé, enxergavam no futuro o sacrifício que Deus iria efetuar. Lembra que eu falei para os irmãos que a diferença do Antigo Testamento para nós, do Novo Testamento, é que no Antigo Testamento eles enxergavam o sacrifício que ia ser feito no futuro. Então, pela fé no que Deus iria fazer no futuro, eles criam que é a geração dos filhos de Deus, que você depois lê em Gênesis capítulo 5. Porém, a descendência de Caim, Deus vai chamar de os filhos dos homens. Que são as pessoas que Jesus Cristo fala, que nasceram da vontade da carne e do sangue. Simplesmente por isso. Mas aquele que é nascido de Deus, ele não nasce da vontade da carne e do sangue, mas nasce da vontade do Espírito. E é por crer, nós hoje, porque olhamos para o passado e vemos o que Deus efetuou nas nossas vidas. Nós somos os filhos de Deus, porque olhamos para o passado, pelo que Cristo efetuou nas nossas vidas. E nos dá o direito, pela fé, de nos tornarmos filhos de Deus. Na época de Abel, aqueles que olhavam para o futuro, pelo que Deus iria fazer, eles eram os filhos de Deus.